Queridos, quando o pastor Jean me convidou para estar aqui hoje, nessa manhã, a primeira palavra que eu falei com Deus foi: Senhor, me dá o texto, me dá a direção, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é poder expor, é poder compartilhar aquilo que Deus fala ao meu coração através da sua palavra. E um dos grandes desafios que nós temos enquanto pregadores e enquanto pastores é buscarmos verdadeiramente a direção, a inspiração do Espírito Santo para que a palavra não seja nossa e seja de Deus vindo ao coração de cada um. Então eu queria convidar você aqui nessa manhã a desacelerar. Queria convidar você aqui a relaxar um pouco e aproveitar tudo aquilo que Deus vai compartilhar conosco através da sua palavra e através da sua mensagem. Quero convidar você que nos assiste a fazer da mesma forma, seja agora ao vivo, ou seja acessando, em algum outro momento, que você possa tranquilizar o seu coração e saber que mesmo em meio às maiores lutas ou às maiores dificuldades, por mais difícil que estejam sendo os seus dias aqui, a presença e a graça de Deus traz conforto, consolo e encorajamento ao nosso coração. Eu queria então convidar com você e falar, sobre o tema que Deus colocou no meu coração, e o tema é: nenhuma condenação, nenhuma separação. Ok? Consegue gravar isso no seu coração? Consegue sair daqui nesta manhã com essa verdade? Nenhuma condenação, nenhuma separação. E nós vamos ver que o tema dessa mensagem se reflete a partir do texto de Romanos 8, que foi o texto que Deus colocou no meu coração quando eu pedi para que Ele pudesse falar, e eu pudesse replicar a vocês aquilo que Ele gostaria de trazer a nós nesta manhã. Romanos capítulo 8, você já pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 18, depois nós vamos ler os versículos 38 e 39, ok? Mas antes de ler o texto, eu gostaria de falar com você sobre um livro que eu tenho lido. Ainda não o terminei, mas só o primeiro capítulo para mim já foi assim algo tremendo e reconfortante. O livro se chama O Sentido da Vida, escrito por Viktor Frankl, um psicólogo polonês, se eu não me engano, que passou a sua infância nos campos de concentração, e ele passou ali, se eu não me engano, pelo campo de concentração de Auschwitz. E ele conseguiu sobreviver a toda aquela falta de esperança, ele conseguiu sobreviver a tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava percebendo estar acontecendo, a todas aquelas atrocidades cometidas naquele campo. Ele conseguiu ainda sair dali e conseguiu ressignificar a sua vida. Conseguiu encontrar sentido para que ele pudesse continuar caminhando, e não somente continuar caminhando, mas incentivar outras pessoas que estão tristes e desistindo, a não perderem a alegria da vida, porque a vida ainda tem muita coisa boa para nós. Amém? Você crê nisso? A vida ainda te proporciona muitos dias agradáveis. Você não sabe o que vem amanhã, mas a palavra de Deus nos diz que Deus já está lá. O Senhor Jesus já está lá. E se Ele já está lá, você e eu podemos crer e podemos aprender que podemos esperar do amanhã dias bons também. Mas, queridos, Viktor Frankl fala sobre, agora já psicólogo, sobre um estudo que foi feito das causas que levam as pessoas a cometerem suicídio. A desesperança que leva muitas pessoas a cometerem o suicídio, ao ato extremo de perderem a alegria e não verem mais esperança na vida. E ele diz que ele divide em 4 grupos, e no 4º grupo, e é esse que eu quero aqui trazer, porque talvez você e eu vivamos algumas características, mas não percebamos. Esse 4º grupo, ele diz que é o grupo das pessoas, que fazem um balanço negativo da sua vida.
E ele então sugere, né, que nesse balanço, as pessoas pegam e fazem como se fosse uma planilha onde temos débito e crédito. E elas pensam na sua vida em tudo aquilo que elas já viveram. Todo o sofrimento, todas as perdas, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as decepções, tudo aquilo de negativo que ela já suportou, ela coloca ali no débito. Você está pensando aí, já está vendo que o seu débito pode ser que esteja alto, né? Mas ela também pega e olha a perspectiva do amanhã e ela diz, tudo aquilo que eu mereço, ela vai colocar também no crédito. Mas por muitas vezes, a falta da expectativa do amanhã, da melhora, da graça, do favor de Deus, faz com que a coluna do débito seja muito maior do que a coluna do crédito. E aí, se nós colocássemos isso numa balança, ficaria daquela forma que nós sabemos, né? O débito bem pesado e o crédito bem leve. E ele vai dizer algo que me chamou muito a atenção, talvez algo que você e eu saibamos, mas nós ainda não aprendemos a lidar com isso, é que o grande erro que nós cometemos para encontrar o sentido da vida, para encontrar forças para continuar, é que nós muitas vezes estamos perguntando o que eu posso esperar da vida. E se nós fizermos essa pergunta com essa balança desequilibrada, verdadeiramente nós vamos achar que não temos mais nada. O pastor Jean certamente já atendeu, como eu também já atendi, muita gente nos nossos gabinetes, que chegam para nós totalmente pesadas no débito e sem nenhuma expectativa do crédito. Sem nenhuma expectativa de que Deus pode mudar, transformar ou criar situações novas. E a pergunta então que ele faz, que ele diz que nós devemos fazer, não é o que eu posso esperar da vida, mas é o que a vida ainda pode esperar de mim. O que eu ainda posso fazer com as circunstâncias que a vida vão me apresentando. E ele usa um exemplo muito legal e muito interessante, que ele fala de um homem negro na França, lá de anos e séculos atrás, que havia sido condenado à pena capital da prisão perpétua. E esse homem, então, ele havia sido condenado e ele passaria o resto da sua vida numa ilha onde ficavam os prisioneiros mais perigosos. E ele então embarca naquele navio, naquele barco que vai levá-lo para a ilha, e no meio do processo ali, no meio do caminho, há uma tempestade, o navio começa a naufragar, e aquele homem, em meio àquelas circunstâncias que já não tinha mais nenhuma perspectiva, se você perguntasse a ele qual era a perspectiva que ele tinha da vida, na hora que ele estava entrando naquele barco, ele provavelmente diria a você, nenhuma. Minha vida acabou, eu vou viver lá sofrendo, né? Desejando estar livre, mas vivendo preso. E então, naquele processo ali do naufrágio, aquele homem salva 10 pessoas que estavam dentro daquele navio. E então, naquele processo de salvar aquelas 10 pessoas, anos depois, ou tempos depois, ele não diz que foi anos, mas ele diz que tempos depois, aquele homem foi indultado. E por aquilo que ele fez no meio do caos, ainda mesmo sem esperança, a sua vida se renovou. Porque ele não perguntou o que a vida tinha para mim, mas ele aproveitou as circunstâncias para saber o que ele poderia fazer em meio àquelas circunstâncias da vida. E a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus, muito antes de Viktor Frankl, vai nos mostrar e nos provar que há sim expectativas gloriosas. Que Deus pode usar a sua vida, não importa o momento que você esteja vivendo. Não importa as circunstâncias que você esteja passando, Deus sim pode transformar os seus dias em dias melhores. E aí agora, então, a partir desta
inicial, né? Desta fala inicial, eu quero convidar você a lermos o capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, a lermos também o verso 18 e a lermos o verso 38 e 39 de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Versículos 38 e 39. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nenhuma condenação, nenhuma separação. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Pai, com o nosso coração aberto. Pedindo a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, pedindo, ó Pai, que a Tua palavra possa promover transformações, ó Deus, e trazer a nós encorajamento, trazer a nós, ó Deus, limpeza de visão com relação ao futuro, esperança, trazer, ó Deus, alegria, porque o Senhor está presente ao nosso lado. Porque, ó Pai, ainda que nós estejamos vivendo dias difíceis por escolhas nossas ou não, o Senhor, ó Deus, tem algo sempre melhor para nós. E, Pai, então eu te peço que abra o nosso coração, que nos ajude, ó Deus, a colocar de lado tudo aquilo que possa nos atrapalhar a ouvir Tua voz. E que sejamos nós aqui nesta manhã, ó Deus, edificados e encorajados a vivermos as Tuas palavras, a vivermos as Tuas promessas e a vivermos também, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho Santo amado. Amém e amém. Bom, não há como também nós falarmos do capítulo 8 sem nós olharmos para o capítulo 7. São dois capítulos muito interessantes, muito complementares um ao outro. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, vai dizer a mim e a você, vai dizer a todos aqueles que abrirem a palavra de Deus, que não são os ritos, não são as ações humanas, não é a minha capacidade de obedecer ou não que me leva a viver e a desfrutar da vida gloriosa que Deus tem para mim. Você sabe, deve saber que os judeus tinham essa concepção de que quanto mais obedientes à lei, mais merecedores eles eram dos favores e das bênçãos de Deus. Mas o apóstolo Paulo, alguém que foi transformado, alguém que foi alcançado pela graça de Deus e foi desafiado a viver debaixo dessa graça, ele vai falar aos crentes de Roma, ele vai falar a mim e a você, que no capítulo 7, a lei não tem nenhum poder sobre a morte. A lei não tem nenhum poder de salvar ou de transformar o meu ser, ela não tem o poder de transformar o meu caráter, ela não tem o poder de me fazer uma pessoa melhor. Ela tem o poder de me orientar, e ela continua com este poder ainda nos dias de hoje, de me orientar e me direcionar para que eu possa viver os princípios e os valores da palavra de Deus de maneira digna. Mas só isso não basta. Porque no final do capítulo 7 é onde o apóstolo Paulo fala algo que você e eu vivemos aí dia a dia, né? Creio eu, momento após momento. É onde ele fala daquela luta interna que existe entre o homem, né, no seu coração, onde ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Está falando de você? Por muitas vezes está falando de mim também. Ele vai dizer que essa luta no nosso coração, essa busca, né? Esse sentimento que muitas vezes faz com que o débito seja muito maior do que o crédito, na expectativa da vida,
atua de maneira constante na nossa vida e pode muitas vezes tirar a alegria, a esperança e a expectativa do dia posterior, do dia que vem. Mas também no capítulo 7, no último versículo, ele diz que graças a Deus, a resposta para essa luta, a resposta para essas inquietações, para essa forma de viver, está em Cristo Jesus, não está em você. Não está naquilo que você é capaz de fazer ou o quão você é capaz de obedecer às leis e os princípios morais, éticos, sociais e cristãos, mas está em Cristo Jesus. E muitas vezes você e eu temos dificuldades de viver essa graça, de viver essa verdade, porque nós estamos olhando para o débito e estamos esquecendo do crédito. E agora, então, o apóstolo Paulo vai trazer para mim e para você, que vivemos essa luta, que vivemos essas dores, que vivemos essa falta de expectativa muitas vezes no dia de amanhã, esperando que as coisas possam mudar, esperando que de alguma forma eu possa agir ou eu possa fazer algo melhor. Ele vai dizer o seguinte: agora, neste exato momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas por que você então carrega tanta culpa? Por que você ainda continua carregando tantos pensamentos que te fazem ficar presos ao passado e ao pecado que você cometeu? Por que você e eu não conseguimos muitas vezes nos libertar, né, e caminharmos livre, caminharmos na plenitude da presença de Deus, como a palavra de Deus diz? É porque nós ainda estamos muitas vezes vivendo sobre o prisma de que temos que ser conforme a sociedade diz, que temos que ser conforme a lei dizia, mas que não conseguimos entender que não vamos fazer isso, porque a nossa natureza é morta. Capítulo 7 vai dizer, a lei, a natureza humana é morte, mas o capítulo 8 vai dizer, ao Espírito Santo é vida. O capítulo 8 vai dizer que você e eu não somos capazes, mas somos capacitados pelo Espírito Santo a vivermos a vida que Deus tem para nós. A vivermos aquilo que Deus realmente deseja que você e eu vivamos. E nós ainda estamos carregando muitas vezes aquele sentimento, ou aquele pensamento que entra no nosso coração e na nossa mente, de que nós precisamos melhorar. Verdadeiramente precisamos, né? Mas não é isso que nos impede de estar na presença de Deus. Esse é um engodo de Satanás. Esse é um engodo que o inimigo das nossas almas usa para que você e eu não possamos acessar a graça, a misericórdia, o favor, a alegria da presença de Deus em nosso coração. O apóstolo Paulo não vai dizer, graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, mas vocês precisam, em primeiro lugar, viver uma vida, né, onde vocês cumpram rituais, onde você vai à igreja todo domingo, onde você deposite o seu dízimo de maneira fiel, onde você honre as pessoas, onde você... Não é nesse sentido. Fazendo isso, nós estamos agradando a Deus, vindo à igreja domingo, colocando o nosso dízimo, né, honrando as pessoas, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus. Mas ele vai dizer que é agora. Ele vai dizer que nada disso pode ou deve nos impedir, que não há nada que nos separe do amor e da graça de Deus que ainda esteja por vir. Porque aquilo que nós precisávamos para acessar a Deus de maneira plena, já veio. E aquilo que nós precisávamos para andar livres e libertos das culpas e dos pecados, Deus já colocou em nós, que é Cristo Jesus. Agora já não há nenhuma condenação. Agora, se você tem a Cristo Jesus no seu coração, você pode verdadeiramente viver a plenitude da vida em Cristo. A plenitude da alegria da presença de Cristo, a plenitude de olhar para o futuro e saber
que Deus tem coisas melhores. E por mais que a sua balança esteja pendendo ou descendo por conta dos débitos, daquilo que você já viveu, você ainda pode esperar coisas maravilhosas da graça de Deus. E aí eu vou lá para o versículo 18, onde o apóstolo Paulo vai dizer, considero. O que é o fato de considerar? Não é pôr na balança? Não é fazer uma avaliação? Não é realmente ele criar uma planilha onde ele vai colocar todos os dias, né, aquilo que ele tem de débito, ou que ele acha que a vida lhe deu de débito, e aquilo que ele tem de crédito? No capítulo 18, o apóstolo Paulo faz aquela, como é que eu vou chamar? Eu não sei como chamar, mas ele faz algo que é tremendamente importante. Ele faz com que o lado direito, o lado do crédito, ele pese de maneira muito maior que o débito, tudo aquilo que nós já vivemos, vá lá para cima e não tenham nenhum peso. Ele vai dizer, considero que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Louvado pela esperança que Ele coloca em nossos corações, né? O apóstolo Paulo era alguém que tinha uma balança de débito muito grande. Vamos lá, vamos pensar aí, né? Açoitado 39 chicotadas 3 vezes, pastor? 3 vezes. Né? Presos injustamente, todas as vezes, quantas cidades ele ia, ele era preso injustamente. Abriu mão de riqueza, de poder, de status para viver a plenitude da vida de Deus. Perdeu amigos, sofreu 3 naufrágios, foi picado por uma serpente venenosa, e tantos outros que nós podemos colocar, penderiam na balança do lado de débito. Mas Paulo diz, eu considero, eu avalio que a minha vida e tudo aquilo que eu vivi não é nada, que todo esse sofrimento que agora eu vivo não é nada comparado à glória que há de ser revelada. A expectativa de Paulo não era ignorar os problemas que ele estava vivendo, mas era colocar na balança que aquilo que Deus tinha para ele era muito maior e muito melhor do que aquilo que ele havia vivido. E o meu desafio aqui nessa manhã para você, e como Deus fez para mim, é que você e eu possamos nesse momento, como fez o pastor Levi aqui logo no inicinho, né, no seu tempo de oração, é que você possa trazer à memória as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, e colocar isso como um crédito, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele prometeu a nós. Ele não prometeu somente ao pastor Jean, Ele não prometeu somente à irmã Regina, Ele não prometeu somente à irmã Mário ou ao Adriel. Ele prometeu a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos acesso a essas verdades, nós temos acesso a essas promessas, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós, quando nós colocamos o nosso coração e o entregamos diante de Cristo e diz, Senhor Jesus, seja Senhor da minha vida. Seja aquele que orienta o meu caminho, seja aquele que me fortaleça nas adversidades, seja aquele ao qual eu possa olhar com esperança e alegria, sabendo que a expectativa do amanhã, ela é maior e melhor do que tudo aquilo que eu já vivi e possa vir a viver. Considero. E eu queria desafiar a você, considere você também. Pense em tudo aquilo que Deus já prometeu, pense em tudo aquilo que Deus já revelou, pense em tudo aquilo que Deus já demonstrou. E veja se isso não é muito maior do que as perdas, do que as dores, do que os sofrimentos que nós trazemos nessa vida. E por fim, eu quero terminar com também uma palavra poderosa, onde o apóstolo Paulo, a partir do verso 31, mas nós lemos o 38 e o 39, ele vai dizer o seguinte, eu estou convencido. Eu estou convencido.
Meus irmãos, não existe nada mais poderoso, nada mais forte do que uma pessoa convencida. Às vezes nós estamos convencidos para o mal, mas às vezes não, mas na grande maioria da nossa vida nós devemos estar convencidos para o bem. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós temos sim promessas para o bem. E então o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou convencido. Não há nada que tire essa convicção do meu coração. Eu posso ser preso 20 vezes, eu posso sofrer 15 naufrágios, eu posso ser mordido por várias cobras, mas eu estou certo. Eu estou convencido de que nada pode me separar do amor de Deus. De que não são as circunstâncias que irão me separar do amor de Deus. Eu estou convencido de que não são as perdas que me separarão do amor de Deus. Eu estou convencido de que não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que me separará do amor de Deus. Porque o que me separa do amor de Deus é aquilo que eu creio. Consegue entender? O que me separa do amor de Deus é aquilo que eu creio. E se eu não estiver convicto, se eu não estiver convencido de que estando em Cristo nada pode me separar, as dúvidas virão ao meu coração. E eu pensarei daquela forma que você já pensou e eu já pensei, e muitas vezes nós pensamos. Mas espero que a partir de hoje, desse momento, não venhamos a pensar mais, que será que Deus me ama mesmo? Que é quando nós lembramos de Romanos 7 e nos identificamos e dizemos: miserável homem que sou, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero eu faço todos os dias. Quando Satanás vem na nossa mente colocar e imputar a nós pesos que já foram não condenados, qual é o contrário? Que já perdoados na cruz de Cristo Jesus. Que nós não precisamos carregar mais, mas que muitas vezes, por quê? Por não estarmos convencidos, nós ainda trazemos, arrastando por trás de nós. Mas, meus queridos, eu quero dizer a você nessa manhã, que a palavra de Deus falou profundamente ao meu coração, e espero que tenha falado ao seu também nesta manhã. Que nós podemos sim acessar a vida maravilhosa, a vida de graça e misericórdia e de amor que Deus tem para nós, através da ação e da presença de Cristo Jesus em nosso coração. Através da convicção que Jesus coloca em cada um de nós, de que podemos confiar que o dia de amanhã, apesar das suas lutas, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, ainda serão suportáveis e serão melhores do que o dia de ontem. Porque o nosso Senhor está presente em nosso coração. O nosso Senhor está ordenando e cuidando de todas as coisas. E a minha última palavra, e eu peço aqui permissão para compartilhar uma história da minha infância, para ilustrar por que você pode confiar nas promessas e na palavra de Deus. Por que você pode acessar a essa graça. Foi algo que Deus me lembrou nessa manhã, pastor, quando eu estava lá rememorando, né? A gente sempre faz isso, a mensagem vive dentro de nós. E nós podemos confiar que tudo isso é uma verdade. Em primeiro lugar, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que disse que poderia fazer e faria, ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Segundo, porque aquilo que ele prometeu cumprir, aquilo que ele prometeu fazer, é extensivo a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é a A, não é a B, não é a C, mas é a todos que estão em Cristo Jesus. E terceiro, porque aquilo que ele prometeu fazer e que é extensivo a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, é acessível a partir deste exato momento que nós estamos vivendo, do agora.
E aí eu me lembro então de quando criança, eu passei numa loja e vi um carrinho de bombeiro, uma Fiat 147, vermelhinha, com duas luzinhas em cima, aquela rodinha que fazia ele bater e voltar para tudo quanto é lado, né? E eu pedi aquele carrinho como presente de aniversário. E minha mãe naquele momento não disse nem sim nem não. Eu creio que ela depois a gente compra. Né? Na volta a gente compra. Algo nesse sentido, algo dessa forma, ela deve ter me dito. Mas ela não disse nem sim nem não. E no meu coração, de alguma forma, eu guardei aquilo para mim. Porque eu confiava. Porque eu acreditava. E isso me faz fazer uma associação com o que ela não prometeu. Mas eu tinha uma convicção de que seria meu. As promessas de Deus são suas. E um dia então eu estava andando em casa e não sei, fui pegar alguma coisa no guarda-roupa da minha mãe. E quando eu abri o guarda-roupa, que eu comecei a mexer, eu achei uma caixa quadradinha, que seria bem do tamanho daquilo que eu havia pedido, daquilo que eu havia desejado, daquele carrinho. E aí eu comecei a perturbação. Mãe, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não era a data que ela iria me dar. Ainda não era o dia do meu aniversário, mas eu quero ver. E na minha mãe, humana como ela é, amorosa e misericordiosa como ela era, ela foi lá, pegou aquele pacote, me deu. E quando eu abri, era o carrinho, uma Fiat 147, de bombeiro, a pilha, que eu encerava com cera Grand Prix, para deixar ele brilhoso e bonito, né? Quem é homem sabe do que eu estou falando. E durante muito tempo eu guardei aquele carrinho. E hoje eu tenho assim um peso no coração, porque eu não guardei durante mais tempo e não tenho ele até hoje. Mas o que Deus veio me trazer à memória é o seguinte: ela prometeu, ela deu, você desfrutou, ela te abençoou. A associação que eu faço, Deus já fez muitas promessas para você e para mim através da palavra de Deus. E talvez você ainda não tenha conseguido acessá-las, mas elas estão aqui, guardadas. E a partir do momento em que você abrir a palavra de Deus, você abrir a Bíblia e dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu desejo acessar essas bênçãos, eu desejo acessar a vida plena, eu desejo acessar com alegria tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que Ele vai te dar. Eu tenho certeza que Ele vai dar o acesso a você, e você vai poder encerrar, você vai poder guardar, você vai poder viver e desfrutar da promessa de Deus da melhor forma possível. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, a palavra que vamos cantar agora nos fala sobre a nossa incapacidade de fazermos aquilo que somente Deus pode fazer. Você e eu não teríamos como nos salvar, você e eu não teríamos como nos justificar diante de Deus se Jesus não tivesse descido, passado pela cruz e conquistado isso, para que você e eu pudéssemos acessar. E o meu desejo nessa manhã, o meu desafio a você nessa manhã, enquanto nós cantamos, se o Espírito Santo de Deus está falando a você, está desafiando a você a colocar áreas da sua vida debaixo dessa graça,
Se você entende que ainda existem promessas que você não acessou, se você entende que você ainda não é uma pessoa que tenha Cristo no coração e por isso não tem acesso, mas você deseja que Ele faça parte da sua vida, eu convido você, enquanto nós cantamos, eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, agora eu quero deixar para trás toda a condenação, toda a culpa, tudo aquilo que tem me atrapalhado de viver as Tuas promessas e a Tua palavra. Porque eu creio que Jesus, Filho de Deus, já fez isso por mim. E eu quero acessar. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, ouça o Espírito. Deixe Ele falar ao seu coração. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus Filho, o único que é digno, o Filho de Deus, deu a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Erga suas mãos e declare: seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Cante.
bênção seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Pai querido, nós te exaltamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Te exaltamos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Te exaltamos, ó Pai, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas que são destinadas a cada um de nós. São destinadas, ó Deus, a todos aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que a certeza e a verdade de que nenhuma condenação e nenhuma separação há entre nós e o Senhor, possa, ó Deus, se tornar realidade em nossas vidas, de maneira, ó Deus, que nós venhamos a estar convencidos, de maneira, ó Deus, a que nós possamos também nessa manhã fazer uma consideração da nossa vida e percebermos, ó Pai, que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória futura que haverá de ser revelada a nós, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a viver aqui, ó Deus, com essa expectativa e esse desejo de acessarmos, ó Deus, ainda que de maneira velada, ainda que de maneira não tão intensa, mas de vivermos aqui, ó Deus, a glória do Senhor como já temos vivido. Sabemos que no céu será muito maior, será muito melhor, e que isso seja, ó Deus, um motivador, um orientador e uma expectativa que nós possamos guardar em nossos corações. Louvado seja, ó Pai, porque não existe nenhuma condenação e nenhuma separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eu entrego a vida dos meus irmãos que estão aqui, que se respondem a essa mensagem de maneira positiva. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Deus, os oriente. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, vitórias em nome de Cristo Jesus. Que eles possam vencer, ó Deus, as suas culpas, que eles possam deixar para trás os seus medos, as suas angústias, sabendo que são vitoriosos em Cristo Jesus. Sabendo que eles não podem fazer nada, mas o Espírito Santo que está em nós intercede por nós aqui na terra. Que o Senhor Jesus intercede por nós aí nos céus. E mediante essa verdade que também a palavra de Deus, o texto de Romanos nos traz, nós saibamos, ó Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por intermédio daquele que é Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Continue, a Deus, a operar em nós e a falar aos nossos corações. É o que oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho Santo amado. Amém e amém, Senhor.